Começou mais um Irmãos Caverna Podcast, o podcast mais retrógrado do Ocidente. Aqui você encontra as opiniões mais atrasadas, mais chulas e desprezíveis da internet. Com o nosso convidado, e hoje o nosso assunto será jiu-jitsu e empreendedorismo. Antes de começar o podcast, a gente tem que ir para o nosso jabá. Primeiramente, você precisa conhecer o nosso Apoia-se. apoia.se/Irmãos Caverna. Sentiu? Tudo junto. apoia.se/Irmãos Caverna. Vai lá, contribui com o nosso podcast, ajuda a gente a manter esse projeto, manter essa plataforma aqui, esse programa tão legal que vocês gostam. E também conheça as nossas recompensas. A gente tem aí recompensas bem interessantes para quem contribui a partir de determinados valores. Você pode, inclusive, anunciar o seu produto aqui no nosso programa, sendo transmitido nas plataformas de podcast e também na Shockwave Radio para todo o Brasil. Então, é algo bem interessante que você precisa pensar sobre o assunto. Então, conheça lá o nosso Apoia-se e colabore com o nosso podcast. Segunda propaganda, Von Piper, a loja de surfwear mais badalada da internet. Lá você encontra produtos de excelente qualidade, um atendimento super bacana, de verdade que eu conheço os donos, e preços muito em conta, assim, o melhor preço da internet, com certeza para surfwear. E se você entrar na Von Piper, na vonpiper.com.br, se escreve Von Piper, né? VONPIPER, vonpiper.com.br, você pode usar o cupom Irmãos Caverna, tudo junto, Irmãos Caverna. E aí no cupom você pode botar o tio no Irmãos, então é Irmãos Caverna, tudo junto. E você ganha 15% de desconto em qualquer produto da loja, tá certo? Então, se você está precisando, está querendo uma surfwear bacana, de um material super legal, você entra lá na Von Piper e você vai conseguir, ainda vai ganhar 15% de desconto se for nosso ouvinte. Então coloca lá o cupom Irmãos Caverna, tudo junto. Beleza? Outro patrocínio, a Wake Up Imperium, a loja de camisetas mais vaporwave badalada da internet. Do Imperador Afrobés do Twitter, o nosso querido Romanini. Lá você encontra a camisa do Brasileirinhos, do Loen. Em breve teremos camisas dos programas da Shockwave Radio, incluindo aqui o Irmãos Caverna. Então você encontra lá as melhores roupas, canecas, camisetas, né? Camisas, canecas das temáticas que a galera do Twitter, a galera Vaporwave, a galera do Gabinete do Ódio, né? Está aí acostumada, tá certo? Então conheça as coleções, conheça a Wake Up Imperium, a loja do Romanini. E é isso aí. Fique agora com o podcast. Eu espero que vocês curtam bastante. Um abraço. Meu querido José, você faz alguma arte marcial? Você já praticou alguma arte marcial? Ah, já. Quando eu era moleque, capoeira. Capoeira? Isso. Eu era bom. Aí, Chegou em alguma faixa? Ah, não. Eu morava numa cidadezinha pequena. Aí o professor que a gente tinha era um rapaz, sabe? Eu acho que ele era da minha idade, que eu sou agora, né? Uns 27 anos. E ele começou, ele teve a iniciativa e chamou a galera, os molequinhos tudo de 8, 9, 10 anos. Porque na época lá na cidade, né, tava começando a aparecer droga. E ele, vendo aquilo acontecer, ele ficou preocupado que os molequinhos começassem a usar e chamou a galera pra fazer alguma coisa. Aí começou a... projeto social, né? Isso, só que aí era ele particular, né? Mesmo. Só que ninguém apoiava, entendeu? Ninguém apoiava, ele não conseguia apoio nenhum na prefeitura, nem nada. Só depois de um tempo que ele conseguiu. Só que aí eu já tinha saído fora. E tudo. Só que depois que eu redpilei de vez, que eu descobri que quando ele conseguiu, foi porque ele esquerdou, né? Desgraçado. Antes nada aparecia. Depois que começou a
Exato, cara, que ele acerta, tudo veio. Tá certo que perna, merda, hein? Clássico. Rapaz, eu tentei fazer, a gente tentou, né, fazer capoeira. A gente fez por um tempinho, né? Mas Eu tem ficava, muito tempo. ficava enganando. Eu enganava, porque eu era gordo pra caramba, não conseguia fazer estrelinha de jeito nenhum. Ia Pois tentar é. fazer estrelinha lá. Na real, qualquer movimento de capoeira que a gente ia tentar fazer não dava, né, meu irmão? Porque, pomba, Não, tu conseguia, Era- pô. Tu era todo espivitado, serelepe. Não conseguia. Eu que não consegui. Passava uma vergonha lá com o baiano. Putz, Mas qual idade foi que você começou? era novo, né, Areia? a gente devia ter o quê? Uns 10 anos? Ia ser por aí mesmo. Por aí. Mas assim, eu não. Cara, meu pai tentou. Ele me botou em tudo quanto é esporte. Né, Diego? É. Ele me botou em capoeira, karatê, futebol, vôlei, basquete, Futsal, natação, te botou como goleiro, não dava pra correr? Fica no gol então, toma uma bolada. Mas não dava. Ah, Godinho é bom no gol, hein? Não é? É bom. O Igor é a exceção da regra, o Igor. Eu sou exceção da regra. Todo jogo, quando tem um Godinho, o povo põe no gol, hein? Mas você sabe por que o gordinho o pessoal vai pro gol? Vou te contar o segredo. Não é porque o gordinho não corre, é porque o gordinho tem medo de participar daquele sorteio. Time com camisa, time sem camisa. Justamente. Eu tinha um pavor daquilo. Ah, time com camisa, sem camisa. É uma roleta russa, né, cara? Tá louco. Você fica lá Esse 50%, esse 50% é o 50% que ninguém queria participar. Pois é. Nenhum gordinho aceita esse 50% aí, meu irmão. É terrível. Pode ter. E, tipo assim, teve esse. Mas sabe outra coisa, cara? Eu era. Assim. Todo gordinho vai bem no gol por causa do tamanho. Só que eu tinha medo. Eu tinha medo de cair no chão, mano. Aí não dava. Aí era fogo. Mas uma luta que eu me achei depois de velho foi o jiu-jitsu. É exatamente por isso que a gente tá falando aqui sobre esse tema. Meu irmão curte bastante. Pô, é muito bom. Inclusive, se você quiser participar de voltar a fazer alguma arte marcial, quiser uma indicação, eu indico. Onde que é o lugar? Aqui em São Paulo? Opa. Acho que o nosso convidado deu uma caída aí. Ih, caiu. Mas enquanto ele volta... Pode falar. Pode falar. Enquanto ele volta... a gente hoje vai falar sobre esse tema justamente porque o jiu-jitsu, eu acredito que seja uma luta muito, muito interessante, muito importante e acho que é um pouco mais universal do que as outras. Por quê? A universal que eu quero dizer, eu acho que tem mais gente que poderia fazer essa luta do que outras. Por quê? É uma luta sem impacto, assim, não tem aquela coisa do soco, do chute, da coisa mais de impacto, assim, uma coisa de chão, uma luta agarrada e tudo mais. Eu achei, assim, bem, bem legal. E se você ouviu a live, o episódio sobre temperamentos, você já se lembra que essa luta aí é uma luta mais, como se diz, compatível com quem tem o temperamento melancólico, que é o meu caso. E até tá comentando isso aqui, né? Engraçado como que justamente na luta de chão que eu consegui me adaptar, né? Na época do karatê, você lembra do karatê que a gente fazia? Lembro. E eu errava o kata o tempo inteiro. Na hora do combate, eu fugia do combate, ficava socando um gordão que tinha lá, que o professor mandava eu socar ele. Pois é, mas só que, assim, no meu caso, eu não me dei bem com jiu-jitsu justamente por causa dessa agarração toda. Não que é de gay ou nada, mas assim, eu não gostei. Era muita agarração, eu ficava sem respirar, eu ficava meio desesperado, não dá não. Por quê? Mas também quando... Porque o seu temperamento é o contrário, você é colérico, pô.
A última coisa que você quer é ser sufocado, agarrado, ou coisa do tipo. Justamente. Voltou nosso Robert. Robert não, Joseph. Agora que eu reparei, cara. Pô, extrair o movimento, cara. Eu botando aqui o meu avatar, você põe pra uma carona aí. Daqui a pouco vão falar que é o Leitadas, que é essa cara aí. Se bem que, cara, eu tava comentando. Você já ouviu... Você não sabe, né? Tem gente que fala que eu sou editor, não sei, pode ser. Mas quem já ouviu o Yuri falando e quem ouve o qual é o nome dele? O Leitadas, não. O sotaque é muito igual. Muito igual. É mesmo? Muito. O Leitadas parece ser um cara mais de São Paulo mesmo, né? Nada, o Leitadas é do Rio, pô. Tá uma favela no Rio, com certeza. Da favela no Rio. Não, mas ele é mesmo, pô. Tô sério, ele é de favela mesmo. Mas então, tava falando o negócio da luta. Quando eu comecei a fazer esse negócio de luta, tirando assim, na época que a gente era pequeno, que meu pai botou a gente em capoeira, depois que eu fui pra Faetec, que eu estudei na Faetec, senhoras e senhores, naquela Faetec, e também, né, Igor? Mas tu foi em outro lugar. Eu fui pra Faetec do Macho. Você foi pra Faetec dos viadinhos, eu fui pra Faetec do Macho. Saiu de lá como? Mas aí... Sai de lá, fui fazer teatro. Lembra? Que a gente não aí assim... Vai, fala. Pois é. Todo semestre tu tinha que escolher alguma luta, né? Aí eles tinham alguma luta... Não, todo semestre você tinha que escolher a educação física. Aí tinha várias paradas, né, pra tu escolher. Teve... Nos 3 anos que eu fiquei lá, eu fiz judô, horrível. Taekwondo, me amarrei, ficava chutando os outros. Era judô, taekwondo. Teve jiu-jitsu, eu tentei também, não gostei. Aí depois eu parti pra vôlei, fiz futsal, fiz um monte de coisa. Mas eu achei taekwondo também maneiro, mano. Taekwondo... porque é mais a coisa mais agressiva, né? De chute e tal, explosão. Sabe uma luta que eu quis fazer muito? Foi o Muay Thai. Depois que eu assisti aquele filme Ong Bak. Pode crer. Mano, depois que eu assisti o Ong Bak, eu apaixonei. Eu falei, eu quero lutar Muay Thai, eu quero lutar. Só que lá onde eu morava não tinha nada disso. Negócio que Muay Thai, eu particularmente, eu não tenho nada contra quem faz Muay Thai, mas os caras que ensinam são meio doidos, né, cara? É isso que eu ia falar. O problema até, eu ia te falar, pra você procurar alguém pra treinar jiu-jitsu e tudo, só que presta atenção no professor. A galera que a gente vai trazer hoje pra cá é justamente um bom exemplo nesse caso, porque eles são professores de jiu-jitsu, são os caras muito responsáveis, muito centrados, muita gente boa. Porque tem muito professor de jiu-jitsu maluco, tá ligado? Que, pô, exige a coisa dos caras no treino, que os caras saem machucados pra caramba, desnecessariamente. Porque claro que uma hora ou outra você vai se machucar. Mas, pô, os caras fazem uma besteira de vez em quando. E... outra coisa. E assim, no jiu-jitsu eu já vejo muito isso. Pô, no Muay Thai então tá doido, mano. Os caras são muito loucos. É muito difícil também, jiu-jitsu não tem muito contato, mas também... Quando tem, meu irmão, é aquele tapa na lata. Parece que o cara joga a mão lá na nuca. Não, exatamente. Tipo assim, você não tem o impacto. Só que uma perna que vaza na sua orelha, uma canela que bate. Nossa, cara, dói demais. Eu acho que é pior do que quando a luta é de contato, porque quando você vai fazer. Você já reparou? É igual quando você tenta chutar. Se você para e tenta chutar o canto o canto da cama, não vai doer tanto quanto daquela vez que você passa andando e pum! Bate. É a mesma raciocínio. O cara não tava indo pra te bater, ele ia mexer o pé esperando. Mano, aí tu tá no meio do caminho. Pá! Já era. O jiu-jitsu, ele é estratégico, não é? Com certeza. Bruto aquilo lá. É xadrez corporal. O cara tem que ser, além de ser
forte, assim, ele precisa ser estratégico, ele tem que ser um cara inteligente. Com O cara certeza. é burrinho. Eu não acho nem que tu precisa ser muito forte, cara. O negócio tu tem que ter muito preparo físico pra fazer jiu-jitsu. Sim. Tu tem que ter pulmão. Tem que, É igual tem que treinar a respiração. pra Pô, eu lembro, na pra primeira vez que eu fiz, eu não aguentei um rola. É um combate, né? Eu não aguentei o primeiro. Eu não aguentei o primeiro. Eu não aguentei o primeiro. Isso tudo, minha gente. Isso tudo é depois da Firetech, de macho. Fica quieto, por favor. Eu te expulso do programa, tá? Eu mando a Shockwave tirar você agora aqui do Isso que eu ia falar, né? Tu que tá mandando agora. Vai, fala aí. Você tá vendo isso, Ju? Pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Cadê a produção? Fala aí. Cadê? Agora, deixa eu falar. O que eu tava falando? Até perdi. Primeiro, cara, eu não aguentei a primeiro combate, cara. Eu pensei que eu ia morrer, porque quando te dá falta de hábito, de muito cansaço, parece que você vai morrer, né? Eu subi tá perto, assim, caraca. Mas foi. Pô, depois passou o quê? Uns meses, eu já tava tranquilo. 3, 4 rounds, né? Vamos dizer assim. Uhum. E é muito legal. Mas o que o José falou, não é que você precisa ser inteligente. Eu acho que o jiu-jitsu, por ser uma luta que exige que você tenha um pensamento estratégico, no sentido de, vou fazer isso aqui, vou. O que tem muito no jiu-jitsu, que eu sempre perdia pros caras que eram mais graduados que eu, era isso. O cara parecia que tava dando mole ali com o braço, tá? Aí tu ia seco lá, né? Tipo, aí você cai na armadilha, entendeu? Ele deixava mole questão de fintar. Eu caí em fintada direto, porque o cara chegava lá, pum, ia. Quando eu via, eu tava de cabeça pra baixo, enforcado. Claro, é uma doideira. O cara te coloca onde ele quer. Te falar, aí que eu ia te falar. Eu acho que você nem precisa ser inteligente pra fazer, mas que você desenvolve essa parte lógica na sua cabeça, de raciocínio, com certeza você desenvolve. Porque até uma coisa que eu ia falar sobre luta. Eu acho que uma coisa importante. Exatamente, igual xadrez. Uma coisa sobre lutas que eu acho importante é justamente esse aspecto que o pessoal às vezes não se liga. Que é o seguinte. Isso faz parte também de quem. De que assim, até você, né, José? Que você falou lá no DM que você tá lendo, né, os livros do Olavo, não é isso? Sim. Ou seja, para a pessoa que também pensa assim, não, eu quero ler mais, eu quero adquirir mais cultura, ser mais inteligente. Você não pode se retirar totalmente de atividades físicas. Porque seu corpo, seu intelecto não é uma coisa absolutamente separada, tá tudo junto, né? Então, aquela história, aquela velha história, eu não sei se foi Sócrates, Aristóteles, sei lá, a mente sã e corpo são. É isso, uma coisa não pode se sair muito da outra. Mas enfim, vamos perguntar um negócio. A gente falou que ia chamar um convidado, mais que depressa, o José chegou lá na DM e falou assim, olha só, quero participar, sou um pedreiro e leio os livros do Olavo. Falei, contratado, pode vir. Me diz aí, qual que você já pegou pra ler, qual que você tá lendo no momento? Diz pra gente. Meu, eu era um cara assim que eu tava numa situação que eu era ateu, entendeu? Sim. Mas ateu mesmo, ateu de que não acreditava em nada. Então começou a política e eu tinha adentrado um pouco nessa discussão política e comecei a apoiar o Bolsonaro, mais por causa da questão econômica. Certo. Aí de repente eu vi um vídeo, um pessoal fez, onde eles mostravam todos os ministros do Bolsonaro, quem seriam. E no ministro da Educação tava lá, o cara colocou assim, Olavo de Carvalho. Eu falei, que é esse cara? Fui pesquisar, caí num vídeo. Meu, eu entrei nesse vídeo, fui em outro, quando eu vi já tava à noite, cara. Eu falei, finalmente encontrei alguém inteligente. Porque, fala sério, eu não vi, desde quando eu era moleque, quando eu era criança, eu olhava para as pessoas e quando eu era pequenininho, eu acreditava que os adultos eram inteligentes, lá que estava inteligência, que os meninos pequenos não tinham inteligência nele.
Depois, quando Sim. eu cresci, eu vi que não achava inteligência. E aí eu morava na roça. Eu imaginei, é porque eu sou da cidade pequena, talvez na cidade grande. Vim pra São Paulo, meu Deus do céu, tava pior. Lá na roça tinha gente muito mais inteligente que na cidade. Tinha gente que tinha uma noção espiritual maior, sabe? Mais avançada, assim, um pouco. Porque na roça não sei se vocês já foram Já, ué. em cidade Tem parente pequena, na roça. assim. Nossa, você vê pessoas que têm uma fé forte. E Com que, certeza. além da fé, eles não têm conhecimento de causa, de coisas assim para explicar. Mas eles têm um conhecimento interno deles. Como se ele recebeu do pai, que veio do avô, entendeu? Correto. Aí, quando eu conheci o Olavo, aí eu falei, finalmente alguém inteligente aqui. Aí quando o cara foi falando, aí na hora eu não conseguia refutar nada do que ele falava, tipo, eu percebi que minhas opiniões não significavam nada. E quando eu ouvi ele falar de Deus, eu falei, o cara tá certo, não tem o que eu falar sobre isso. Aí que eu caí você no mundo. encontra o cara que você tô concorda, ferrado. que você vê que é inteligentão. E tu fala assim, caraca, esse cara ainda acredita em Deus, mano. Como é que pode? Né? Eu achava que só os ateus eram inteligentes. E não foi essa. Teve isso aí também, mas não foi essa situação que me fez acreditar nele. Porque todos os outros, eu vim, minha mãe é evangélica. Sei. Ela e todos os outros pessoas crentes que eu conhecia não conseguia explicar a fé deles, entendeu? Eles tentavam explicar a fé pra mim pela visão materialista. Uhum. E, tipo, Pode crer. você tem que acreditar em Deus pra sua vida ser melhor. E eu não conseguia. Porque eu li a Bíblia, eu li a Bíblia assim, porque eu gostava de ler, desde antes de conhecer o Olavo. Aí eu li a Bíblia e eu gostava muito da história de Jesus, gostava do jeito dele de agir, só que eu via que o que Jesus estava falando ali não tinha nada a ver sobre o que as pessoas falavam nas igrejas. Eram coisas separadas, só que eu não conseguia ainda perceber essa nuance, porque eu não tinha a visão espiritual da coisa. Quando eu conheci o Olavo, aí ele conseguiu explicar essa visão espiritual. Correto. Entendeu? Pelo que ele dizia, pelo que ele ia dizendo, eu consegui. Aí eu comprei o Mínimo, comprei o Jardim das Aflições e até agora eu tô com esses dois. Eu li um em PDF, alguns artigos dele em PDF antes de comprar. Uhum. E, uma coisa que eu concordo 100% nele é essa situação que ele diz sobre o imaginário da pessoa. Não tem como convencer as pessoas sobre as coisas enquanto o imaginário dela não estiver de acordo. Se a pessoa não imaginou na coisa, ela não vai ter como dizer sobre aquilo, sobre o que ele pensa, sobre... E a maioria das pessoas hoje em dia tá mudo. Sabe aquela mudez? Tipo, você sente uma coisa e não sabe dizer o que tá sentindo? Uhum. Isso aí é por isso que tem tanta gente com... É por isso que o sofrimento psicológico hoje é brutal, assim. Todo mundo tem esse problema, né? Extremo. Exatamente. Cara, muito bom, cara. E hoje você, então... Oh my God! O que é isso? Caralho. Que merda é essa? Não sei. Coisa de ao vivo. Ao vivo, gente. Diego, pelo amor de Deus, Diego. Essas coisas tem que deixar no mudo, Diego. Não, rapidinho, só uma observação. Por favor. Cara, o José, ele tem a voz igualzinho do Gugu, né, cara? Ele fala igualzinho do Gugu. Falta um pouquinho de sotaque romeno, mas parece mesmo. É. Gugu, parece. você, Gugu? Não brinca assim com a gente, não. Você Você conhece o Gugu? O filho do Olavo? Tá claro. Conheço. Tá claro isso aí? Tá claro isso aí? É. Tá claro isso aí? Então. Mas o Gugu, ele embola o tá claro isso aí. Tá claro isso aí? Ele faz um negócio meio assim, entendeu? Tá claro isso aí? Ele embola um pouco. Tem uns cacuetes, depois eu te passo os cacuetes, assim. Sempre que... enfim, tem umas letras que ele enche um pouco pra falar, tá ligado? Assim, essa coisa... Ele embola, ele enche um pouco pra falar. Sofrimento. É um professor... É um professor magnífico, aquele cara. Não, sensacional. Muito bom, cara. Quando ele começa a falar, ele vai te embarcando na
nos argumentos que ele vai dizendo, sabe? Ele vai te passando todos os argumentos como se fossem blocos e vai construindo os argumentos e te levando para cima no capacidade de conhecer. Caraca, parece mesmo, agora que eu tô te falando, cara, parece muito, cara. Parece mesmo. mesmo. Tudo do Gugu, cara. Não é possível, muito igual. Mas enfim, isso é uma coisa que eu falo. A gente conversa nos bastidores, né? Quando o Olavo se for, né? Não. Quem que vai substituir? Eu acho que não vai ter um pra substituir, porque não tem como. Mas um dos caras que vai ser um dos principais. Ou se não for dos principais, tem que ser para onde todo mundo tem que virar e olhar e prestar atenção, é o Gugu e o CLS inteiro. Com certeza, cara. Enfim, sério mesmo, depois que o Olavo... Não, depois nada, agora. Você que tá me ouvindo, você assina o COF. Se não assina o COF, você tem que tomar uma coça. Tem que tomar uma chave de braço. Aproveitar que a gente tá falando de jiu-jitsu. E quem assina o COF, assina o ICLS. Tá? Não concordo com tudo. Dane-se, cara. Vai lá e assiste, entendeu? Assiste. Você pode não concordar com tudo, porque é claro, ninguém concorda com tudo, mas manda lá. E essa ideia de, não concordo. Primeiro você pega os argumentos, e depois você pega o conhecimento. Depois que você tiver tudo isso na mão, aí você põe de frente com os argumentos deles. Porque não concordar de início não significa nada. É igual o Olavo fala, sua opinião é merda. Exatamente. Exatamente. Já saca o rolo de papel higiênico. Isso, eu adoro essa frase dele. Quando eu ouço... Mas cara. É igual esses dias, agora há pouco eu tava ouvindo um vídeo do André Mendonça, né, o ministro da Justiça aí, falando porque diálogo com a justiça, diálogo com isso, diálogo com aquilo, diálogo com a STF. Eu falei, que merda. Aí um cara tava conversando comigo, não, por que esse cara tá aí e tal? Aí eu lembrei, né, que o André Mendonça, ele é evangélico, e a Michelle também. Eu falei, será que é da igreja da Michelle? Não é possível, né? Por que esse cara tá aí? Aí alguém falou assim, não, ele é da... Aí falou, olha o nome da igreja. É da Igreja Presbiteriana Esperança. Aí eu, será que... porque tem aquele caso lá daquele pastor lá que fugiu, cagão, fugiu da laia lá do Ministério de Direitos Humanos e depois emplacou lá aquela... Lembra do Átila falando que ia morrer 1 milhão de pessoas? Tu lembra disso, já? Pois teve um pastor aí que falou que ia ser 2 milhões. Esse é 1 milhão só não. Vão ser 2 milhões. Vontade, aí, hein? Então, aí e o nome esse cara é de uma igreja que chama Esperança também. Eu falei, será que é mesmo, cara? Mas não. Depois eu fui pesquisar, não é nada não. Mas fica a lição. Se você tá procurando uma igreja e vê uma igreja com Esperança no nome, foge. Corre. Mas enfim, José, então você era ateu, não é mais. E você tá em qual igreja agora? Eu tô numa igreja aqui na frente de casa, uma evangélica. Porque eu não quero ir muito longe. E eu acho que eu não vou achar alguma igreja que vai ter o conhecimento que eu tô procurando. Então, qualquer uma serve. Não sendo assim, né? Eu acho assim, igual eu tava comentando até com um amigo meu, não sei, um ouvinte, né? Que mandou umas dúvidas sobre... inclusive, gente, vou fazer um jabazinho aqui, né? Eu tenho um outro podcast onde eu falo coisas sérias, entendeu? Coisas elevadas, espirituais, que é o Mare Liberum. Se você quiser conhecer, é só procurar aí. Mare, M-A-R-E-L-I-B-E. Ih, rapaz, tô ruim na soletragem hoje. Mare Liberum, com L, com M. Soletrou certinho agora. Certinho. Rapaz, eu tô gurilando hoje. Mare Liberum, com M. Né? Eu falando escreve do jeito que você acha que é e que o Google te ajuda. Isso, exatamente. E lá eu falo sobre... E lá eu tava falando sobre uma das coisas, sobre essa questão de igreja e tal. Cara, o dica é o seguinte, igual o Zé falou. Você vai na igreja porque você precisa da igreja, porque você precisa, né? A gente não pode acreditar naquela falácia Caio Fabiana de que, não, igreja não tem nada, não. Não, sai dessa, negócio de desigrejado, sai disso. Então procura uma igreja que você veja que é uma igreja que, assim, não tem uma heresia muito grande. A menos herética.
Sabe uma dica que eu dou? Procura a igreja mais velha da sua cidade. A mais velha, a mais antiga, assim. Mas não é aquela antiga modernosa, não. Ah, a igreja tem 120 anos. Ah, aquele vidro espelhado. Ih, sai fora. Procura uma igreja bem velhinha mesmo e tal. Vai lá, Sabe, entendeu? uma coisa que aconteceu na minha cidade, que eu morava, em Minas, tinha uma igreja lá que fundaram ela quando a cidade foi erguida pelo pessoal. Você não acredita que derrubaram a igreja para construir outra em cima? Uma mais moderna? Não é? Que merda, hein? Ali eu vi a bosta. Fizeram uma coisa horrível. É fogo. O pessoal em volta tudo ficou indignado. Pô, imagino. Complicado, cara. Mas é isso assim, e o conselho é esse, vai lá, ora, canta os louvores, ouve mensagem, faz as orações e volta pra casa correndo. Se precisar de dica, ou melhor, se precisar de orientação espiritual, não pergunta pro pastor. A pessoa menos indicada pra você pedir conselho espiritual hoje em dia é pastor. Tá entendendo? Corre. A dica do cara. Pô. Boa, vai. Tem que falar a verdade, porque tá nessa situação. Paulo. Mas cara, ó, Mas eu tô rindo que é verdade, cara. vai na Bíblia, procura por uns livros cristãos, faz igual eu tô fazendo. Tem na internet uma coleção. Pega o Pai Nosso do Gugu. Pai Nosso do Caraca, tá doido. Gugu. Tu não leu ainda, né, ô Tião? Eu já li, fi. O Pai Nosso? É. Ah, não. Não li, não. Não, pensei que... Não, esse aí tá na minha lista, porque eu tô lendo muita coisa agora, entendeu? Sei. Certo. Não, eu sei que você lê o dia inteiro o gráfico, isso eu sei. Então, já é muita coisa. Já é muita coisa, é verdade. Mas, Zé, muito obrigado pela sua participação, foi muito legal. Muito bom mesmo. Boa mesmo. E Valeu. dependendo aí, vamos ver se em outros episódios você dá uma participada também nessa nossa primeira hora aqui. Valeu? Pô, o cara elevou o nível aqui. falar O outro convidado vai ter que se esforçar um pouquinho. Verdade? Bom, depois na próxima vamos falar um pouco sobre política. Show. Deixa aqui a sua arroba no Twitter ou outra rede social que você tenha. Faz seu jabá aí. Então, minha arroba é Zinho03, só que é Z1NH0/03. Z1NH0/03. Isso, é 03 porque já é a terceira, né? Show. Aí quando derrubar essa vai pra 04 e assim. Já é 04. Boa. Exatamente. Cara, muito obrigado pela participação, valeu? Então valeu aí, obrigado aí. Show, cara. Falou. Valeu mesmo. Será que o nosso convidado já está aí? Está sim! Senhoras e senhores, apresento a vocês. Olha, eu vou te falar, essa produção tá show de bola, hein? Ó, parabéns Tá show aí. de bola, né? Eu estou Só me falta a sentindo... gente ficar bom assim. Só falta nós. Eu estou me sentindo lisonjeado. Estou enrubescido das minhas bochechas. Porque eu estou realmente achando que essa produção tá ótima. Então aqui, temos conosco o Cássio Zanon, professor faixa preta de Jiu-Jitsu da Escola Bruno Alves de Jiu-Jitsu, que vai conversar com a gente hoje, e daqui a pouco também o Bruno, acho que vai vir também, para a gente falar sobre o tema do nosso episódio de hoje, que é Jiu-Jitsu e empreendedorismo. Boa noite, Cássio, se apresenta aí para a galera, fala um pouco de você e da academia, é muito bom ter você aqui, viu? Valeu, muito obrigado, boa noite. Prazer é meu estar aqui falando de duas coisas que realmente todos nós aqui amamos, que é a questão do empreendedorismo e isso vinculado ao jiu-jitsu. Bom, meu nome é Cássio, eu sou sócio proprietário da Escola de Jiu-Jitsu Bruno Alves, sou aluno do Bruno, né? Ele carrega o nome da escola, sou formado por ele da faixa branca até a faixa preta, e no meio da trajetória eu me tornei assim, parceiro dele de trabalho e atuo também como professor e cuido da administração da escola, toda a parte de marketing e tudo mais, e a captação, conversão e retenção aí dos nossos alunos. Sou estudante de psicologia, então acabo atuando desde o departamento de receber as pessoas que querem conhecer, saber o que é o jiu-jitsu, administro e também dou aulas. Maravilha. A Escola Bruno Alves, ela fica na cidade de Itaperuna, correto? Isso,
é uma cidade do interior aqui do Rio. Nós nos localizamos aqui, é uma escola tradicional. Vamos completar esse ano 21 anos de trabalho. Legal. Pô, maravilha. 21 anos já, cara? 21 anos. São 18 anos de atuação contínua do Bruno. Sou aluno dele há 10 anos e há 3 anos eu caminho junto com ele. Vamos completar agora 21 anos de história. Maravilha, cara. Legal. E vocês, pelo que eu tava vendo, vocês são ligados a uma equipe, né? Qual é o nome da equipe mesmo? Isso. Nós fazemos parte da equipe Soul Fighters desde 2013. É uma equipe que foi fundada em 2009. Ela veio da antiga Kyoto, que é uma escola muito tradicional do Rio. Ela é fundada pelo mestre Álvaro Mansur, pelo Augusto Mendes e pelo Tanque Mendes. São 3 pessoas da mesma escola do Jiu-Jitsu. Vamos dizer assim, o grande ancião e anfitrião da equipe é o mestre Álvaro Mansur. Ele hoje é faixa coral de Jiu-Jitsu, né? Ele tem o seu 7º grau. E ele é o nosso head coach. A nossa escola ela é oriunda da antiga Kyoto. O mestre Álvaro ele foi graduado faixa preta pelo Chico Mansur, que é faixa vermelha e foi graduado faixa preta pela família Gracie. Maravilha. A faixa coral é aquela vermelha e preta, não é isso? Isso. Após o praticante, né, são, se não me engano, mais de 45 anos de prática para se atingir esse patamar, uma longa história. Pouca coisa, hein? E o cara tem que estar dando aula, né? Não pode estar parado também, ficar lá de bobeira e... Não, pegar com certeza, a coral, sempre em atividade. É claro que muda, né? Conforme o tempo vai passando, você transiciona assim, muito da questão da performance mesmo e acaba sendo ali um coordenador técnico. Você também treina, pratica, mas você é mais focado ali na questão da marcialidade mesmo. Você se torna ali um gestor mesmo da sua escola. Maravilha. Então, uma das coisas que eu queria abordar aqui nesse programa para falar para os nossos ouvintes é o seguinte: você, além de professor como você também está estudando psicologia, certo? Exatamente. Quais são os efeitos benéficos para a mente da pessoa que pratica jiu-jitsu? Porque, como eu estava falando aqui antes, nosso público, a gente fala muito sobre, vamos dizer assim, literatura, política e coisas relacionadas assim. A gente indica bastante livro e coisas do tipo. E eu falei, tipo assim, a gente não pode achar que o cara pode só se dedicar a uma coisa de estudo e abandonar a parte atlética, vamos dizer assim, né? De atividade física. E como você é da área, diz pra gente aqui, quais são os efeitos benéficos, se é que existe um efeito benéfico, do jiu-jitsu? E assim, eu sei que a atividade física em geral tem, mas do jiu-jitsu especificamente, qual que você acha que seria um benefício psicológico para os praticantes da arte do jiu-jitsu? Então, se a gente contextualizar tudo que a gente está vivendo nesse contexto de pandemia, que é uma situação assim única, que vamos dizer assim, a nossa humanidade se encontra. A gente pode comparar o que nós vivemos assim, em escala global hoje a uma Segunda Guerra Mundial, porém é algo assim nunca antes visto. O que o jiu-jitsu ele poderia estar contribuindo assim para nós nesse momento? Se a gente for pensar que é uma arte marcial, que ela é baseada na defesa, a gente pode dizer que o jiu-jitsu é uma arma de defesa com poder na finalização. Por que uma arte de defesa? Porque nós partimos sempre do princípio da autoproteção. E qual é o vínculo que isso tem com a questão da saúde mental, dos aspectos psicológicos e tudo mais? A Academia Gracie, muito antigamente, fez um comercial querendo literalmente divulgar o jiu-jitsu, que era um rapaz magrinho que estava na praia e apareceu um cara forte, musculoso, e ele de alguma forma tomou a namorada dele e ainda bateu nele. Em seguida, a próxima cena, esse rapazinho ele vai lá na Academia Gracie, se matricula, ele continua lá, a sua rotina um pouquinho, volta para a praia lá todo franzino ainda, não mudou assim o seu aspecto físico, mas ele consegue de alguma forma superar aquele valentão e conquistar a sua garota de volta. Então, antigamente passava muito essa questão da confiança, da autoproteção. Conforme o tempo foi avançando e as academias começaram a transicionar para a escola, hoje, já entrando na questão do empreendedorismo, nós temos assim um produto, que é o jiu-jitsu. E o que é que nós entregamos para as pessoas, além da prática física, além desse básico e óbvio que todo mundo conhece, além da questão de você aprender a se proteger e tudo mais. O jiu-jitsu você não consegue praticar ele sozinho, você precisa do outro.
Então é uma arte marcial que você não consegue evoluir sozinho, sempre vai ter muito contato, só que apesar de ser uma prática coletiva, ela se desenrola na individualidade. Ali dentro de uma turma, cada um alcança sua graduação de forma individual. Então, o que acontece? O jiu-jitsu ele vai te forçar a você ser o melhor você que você puder. De que forma? Para você aprimorar a sua técnica, você vai precisar se estressar menos, dormir melhor, se hidratar, se alimentar, isso é óbvio. Porém, isso tudo vai acontecendo assim de forma muito gradativa, progressiva, aos poucos. O grande benefício de você estar ali se conhecendo, o jiu-jitsu ele sempre vai mostrar para você mesmo quem é você. Por quê? Ele é uma luta agarrada que sempre vai te levar a situações distintivas. Ele sempre vai mostrar, sim, um lado que você não percebeu. A gente faz o quê? Isso é verdade. Nós colocamos uma técnica em cima do instinto. Então, você acaba realmente assim, se conhecendo muito mais. Assim, os níveis de endorfina são, atingem picos após a prática. É uma atividade muito do bem. Hoje, aqui na escola, nós sistematizamos o jiu-jitsu da seguinte forma. Quem é o praticante que nós procuramos? É o adulto, acima dos 30 anos, esse é o nosso avatar. A gente acredita assim, que é uma pessoa que vai conseguir levar o jiu-jitsu para o resto da vida. Nós temos um caminho para a pessoa que entra aqui na escola. E aquele aluno que nós buscamos é o que queira levar o jiu-jitsu por estilo de vida. Por quê? Se ele pegar o lifestyle do jiu-jitsu e adequar assim, a sua rotina, dentro da nossa escola a gente pensa assim, se a sua avó não puder vir aqui ser bem tratada, estar ali bem acomodada, a gente pode fechar o nosso espaço. Então a gente tem um ambiente família, onde todo mundo se sente bem, independente de localidade, de cultura, de profissão, de contexto de vida. Ali dentro do tatame, quando você coloca o kimono, não interessa a sua classe social, o seu nível de instrução, títulos, condição financeira, nada disso. Assim, então é uma parada assim, muito democrática, cara, e muito humana. Se a gente for ficar falando dos benefícios que são, de certa forma, invisíveis, que acabam ficando em segundo plano, na verdade, hoje eles assumem um primeiro plano. Nesse momento de pandemia, a gente faz o seguinte trabalho, tudo à distância pelo Zoom, a nossa escola se encontra fechada, então a gente sempre faz uma prática de mobilidade, algo do tipo para movimentar o nosso corpo, trabalhar o físico, mas após, a gente tem um quadro todos os dias que nós chamamos de pertencimento. Ali o aluno ele conta um pouco da sua história, mas principalmente a ênfase desse quadro é dizer o que o jiu-jitsu ajudou especificamente na sua vida. Em situações assim ímpares do seu contexto pessoal, respeitando, claro, a privacidade de cada um, e os feedbacks são mais incríveis. Desde mudanças de hábitos, assim, de alunos que tiveram uma melhor qualidade de vida, na questão da saúde mental, na saúde física, enfim. A gente vai ouvindo as coisas mais diversas. E a ênfase da nossa escola hoje é o jiu-jitsu infantil. Nós começamos a partir dos 3 anos de idade, e o mais engraçado é que o pai traz o filho aqui, querendo às vezes que ele se torne um campeão, um lutador, e na verdade a gente fala, poxa, se você está trazendo o seu filho aqui para ele ser um campeão atleta, eu vou te indicar uma outra escola. Agora, se você quiser que o seu filho possa ser a melhor versão dele mesmo, que ele aprenda valores como atenção, respeito, disciplina, frequência, que ele tenha um bom desempenho escolar, que ele aprenda a ser solidário, que ele aprenda a respeitar o pai e a mãe dentro de casa, que ele entenda o valor da educação, você pode colocar ele aqui. Porque a gente acredita que ele conquistando esses valores, ele pode ser atleta, ele pode ser um médico, ele pode ser literalmente o que ele quiser ser. Então a gente tem muito dessa pegada. Nós trabalhamos com crianças autistas, um trabalho individualizado, e a gente tenta, literalmente sim, vender o jiu-jitsu como estilo de vida, como uma arte marcial que traz uma filosofia do bem e de valores. Então, se a gente falar assim, dos benefícios psicológicos, é literalmente contato humano e coisa boa, cara, coisa do bem, que você vai entrar assim, você vai ter uma nova atmosfera de pensamento e um novo estilo de vida, que você pode levar ele para dentro da sua casa, para o seu trabalho, para onde você quiser, independente, cara, da sua realidade, você consegue ter algo novo, uma coisa do bem, para estar fazendo parte da sua saúde mental, física e espiritual. Isso é muito verdade, porque eu já pratiquei, eu tô parado e pretendo voltar em breve, mas uma coisa muito interessante que eu se lembrava quando eu praticava jiu-jitsu era, você estava no tatame, você era estudante, do seu lado tinha um cara que era pedreiro, no outro o cara que era um médico, e depois tinha um militar, e era todo mundo colega, mano, porque aquilo de fato é a coisa em comum que vai juntar todo mundo, né? Não importa, como você falou, classe social, não importa a profissão, não importa o status da pessoa. E é muito legal para quebrar tanto o preconceito do cara, que é daquela, vamos dizer assim,
mais humilde e tal, com o preconceito que ele possa ter com pessoas de classe mais elevada, tanto que vice-versa. E isso eu sempre achei muito bacana. E é bom também que amplia o seu campo de amizade, né? O que também pode levar até a, vamos dizer assim, eu não tô falando que é isso que é a intenção, mas, por exemplo, você pode até ter algum benefício para sua vida depois, tipo assim, conheci o cara lá, aí, sei lá, tá treinando com um cara que é empresário, e ele te conhece, vira teu amigo, daqui a um tempo o cara precisa de alguma, tô precisando de um cara aqui na área tal, chega lá pro parceiro de tatame dele e fala assim, cara, tá precisando de emprego? Pá, né? É uma coisa que pode acontecer. A gente fala assim, sempre acontece network ali dentro do tatame, só que ele é feito de forma natural, como você falou assim, não é algo... orgânico, né? É um negócio orgânico mesmo. Isso, literalmente você falou a palavra certa, orgânico. Por quê? Durante a prática ali, se ela fosse em contínua e regular, você caminhar com uma pessoa dentro do tatame durante ali 2, 3 anos, o jiu-jitsu ele mostra quem é você, sabe? Literalmente assim, desde a questão de vaidade, é impressionante falar o quanto ali o seu gestual nas situações que o jiu-jitsu coloca, porque você é obrigado a desistir. Muitas vezes para uma pessoa fisicamente mais fraca que você, mas talvez por conta de uma caminhada ser tecnicamente, ter mais experiência literalmente, por ter errado e acertado muito mais vezes. Então você é exposto a inúmeras situações desconfortáveis que o tempo todo o seu ego é confrontado. Então você realmente acaba conhecendo quem é o outro. Então você cria uma confiança mesmo nas pessoas à sua volta. Ali você doa o seu corpo para estar praticando com o seu colega de treino, seu parceiro muitas vezes. Isso também gera uma confiança. Você consegue sentir ele mesmo na energia de forma até bem consciente e visível a médio e a longo prazo. Assim, literalmente, quem é essa pessoa? Como é a energia dela? E são inúmeras histórias assim de network que literalmente acontecem dentro do tatame. Hoje, assim, no nosso cenário nacional, nós temos grandes empreendedores, seja do marketing digital, líderes de grandes empresas, que falam e usam abertamente contextos do jiu-jitsu em suas redes sociais. Desde o Érico Rocha, em seus podcasts e cursos, que usa agora inúmeras nomenclaturas do jiu-jitsu e fala constantemente dos benefícios e conta um pouquinho do início da sua caminhada, ao Thales Gomes, que já é um graduado e direto ele coloca assim, reflexões e parâmetros assim, do que ele faz no mundo do empreendedorismo, onde ele lidera, dos cursos que ele ministra, em situações que ele viveu dentro dos tatames, de insights e talvez conselhos e trocas de ideia que ele teve ali com os professores dele, que são pessoas mais antigas, vividas. Enfim, cara, o jiu-jitsu literalmente ele é algo bem ímpar, que ele invade todas as esferas da sociedade mesmo assim, e principalmente da vida do praticante. Coisas inesperadas mesmo acontecem. E esse negócio que você falou da pessoa mostrar quem ela é, eu acho que o Yuri, o Tião, ele lembra bem de uma situação, né? Qual? De que, aquele colega nosso que, tudo calmão, tranquilo, de boa. Mas meu irmão, quando tava lutando, é exatamente o que você falou, quando tava lutando, que tava ação que ele ia perder, meu Deus do céu, virava um bicho. Né? E era desleal às vezes, um negócio louco. Meu Deus, o que tá acontecendo? Sobrevivência, instinto de sobrevivência. Exatamente. Porque de fato o jiu-jitsu coloca numa situação limite, porque você está sendo estrangulado, daqui a 6 segundos você vai apagar. Então realmente você se coloca na situação de risco de vida mesmo, né? Sim, e o mais impressionante é o seguinte, por que é engraçado? O jiu-jitsu ele tem algo que poucas outras artes marciais têm, que é o quê? A oportunidade de desistir. É verdade. Então, quando você pode fazer isso de livre e espontânea vontade, olha só como que é assim, simples e complexo. Antes de você se machucar, de você ter uma lesão ou de você perder os seus sentidos, o seu corpo ele sinaliza isso. Se você está sofrendo uma pressão na sua articulação, a dor é um sinal de que alguém está fazendo uma alavanca em você que está tirando ali, de alguma forma, aquela parte anatômica da forma natural, do eixo natural dela. E a dor é o sinal para isso, você falar, opa, tempo, fazer os famosos 3 tapinhos, e você sinalizar a desistência, aquilo ali é interrompido na hora e não houve lesão nenhuma. A mesma coisa é um estrangulamento, que é uma pressão e muitas das vezes vai cortar a passagem, enfim, do fluxo sanguíneo, do oxigênio, e você também tem ali com total segurança e tempo para desistir. Porém, a única coisa que vai gerar lesão no jiu-jitsu é realmente o ego e a vaidade, cara. E isso é impressionante, assim, nós professores que vemos, às vezes a pessoa que é calma,
mas ali se torna um leão na hora do treino, e muitas das vezes a gente fala do recurso, né? Que vai usar ali de uma malíciazinha para não aceitar perder. Enfim, então é impressionante esse contexto aí que vocês falaram. É verdade. Agora, você falou aí de jiu-jitsu para crianças. Eu tenho duas meninas. Um menininho também agora que nasceu, tá com 7 meses ainda, acho que ainda tá cedo para colocar ele no tatame, né? 7 meses. Vou esperar mais um pouquinho, daqui a pouquinho já tá podendo vestir o primeiro kimoninho. Mas o bicho é forte, tá? Cruz, credo. Isso é bom, isso é bom. Ele agarra em porta, agarra em coisa que pra tirar depois. Já nasceu com a pegada de... Pô. Já tá treinando a pegada. Já. Agora, pra criança, eu lembro de ver uma vez, muito tempo atrás, um vídeo, não sei se acho que era da academia do Pedro Valente, é isso mesmo? Que é uma famosa nos Estados Unidos. Isso aí, dos Valente Brothers. É uma escola que tem características únicas. Ainda mais um trabalho infantil. Pois é, eu vi um vídeo de jiu-jitsu infantil e de defesa pessoal para mulheres. Vocês têm algum trabalho nesse sentido de defesa pessoal também, ou é só mais aquela parada de competição? Porque isso é uma coisa que o jiu-jitsu meio que perdeu, né? Se você for olhar a história do jiu-jitsu, lá com os Gracie, blá blá blá, você vê que lá no início, bem início, a parada era bem assim, olha, defesa pessoal, gente, se o cara tiver fazer isso, você faz aquilo. Se o cara tiver com a faca, você faz aquilo. Isso que eu ia perguntar mesmo. Vou perguntar então, vai. Porque, assim, eu ouço muito do Tião, porque ele fala mais sobre esse negócio, mas, tipo assim, ele fala que o jiu-jitsu hoje em dia, por causa das competições, ele perdeu muito desse negócio de ser mesmo uma defesa pessoal, porque acaba que na competição tem muitas regras e muitas coisas que não pode fazer. Pontuação, essas coisas e tal. Você concorda com isso, que perdeu muito do jiu-jitsu que era ensinado antigamente? Perdeu um pouco do calibre? Sim, com certeza. É só a gente olhar para a história como vocês já estavam narrando ela. A gente tem lá a família Gracie quando começa a se levantar e cria aquela escola na zona sul do Rio, onde as aulas eram individuais. Era praticamente aulas particulares, professor e aluno. Havia ali um currículo de defesa pessoal mesmo. Quando a gente fala hoje de defesa pessoal e jiu-jitsu, é uma coisa só. Então, o aluno ali, ele rapidamente cumpria aquele protocolo de, vamos dizer assim, de defesas pessoais, um contexto início, meio, fim, bem delimitado, bem treinado, e ele rapidamente ficava fera naquilo. Então, os professores, eles eram literalmente assim, pessoas muito capacitadas, eram só aulas individualizadas, rapidamente aqueles alunos, eles se tornavam duros de treino. E você dá ali como professor 10, 15 aulas particulares por dia, com pessoas assim dos mais diferentes pesos e tudo mais, isso é cansativo. Então, conforme os alunos rapidamente vão ir aprendendo e ficando feras, a família, para poder receber mais alunos e tudo mais, para a escola girar, havia um treino coletivo. Então, numa aula coletiva, uma pessoa consegue assim desenrolar, vamos dizer assim, liberar e treinar diversas pessoas. E nesse sentido assim, de aula coletiva, conforme a família foi formando outros faixas pretas de fora e essas pessoas foram saindo, eles começaram a reproduzir esse modelo de aula coletiva. Por quê? Eram poucas as pessoas que viviam única e exclusivamente do jiu-jitsu, que tinham tempo para dar aula particular durante todo o dia. Só que aquilo que a gente estava falando aqui agora há pouco, o jiu-jitsu tem inúmeros benefícios, é uma prática muito prazerosa. E aquela pessoa se formou faixa preta, queria passar de certa forma um conhecimento adiante. E assim foi surgindo essa aula coletiva. Paralelo a isso, foram surgindo as competições. E o jiu-jitsu foi tomando muito rumo para isso, foi tendo toda aquela questão do reconhecimento, da medalha, aquele cenário, foram surgindo as confederações e federações, uma certa organização, foi surgindo uma carreira de atleta, e ali para uma escola estar enfrentando a outra, foi se criando estratégias para se vencer a luta dentro das regras estabelecidas na competição. E nisso foi se perdendo muito da marcialidade, muito daquela essência da defesa pessoal. Só que quando a gente pensa nessa luta agarrada no jiu-jitsu, nós vamos pensar numa situação, assim, até em termos de estatística, numa briga que seja 1 contra 1, enfim, o que for, a chance de isso se desenrolar no chão, ela é muito grande. Toda a luta, toda a briga, tudo começa em pé.
Mas dependendo do que aconteceu, ela vai muitas vezes para o chão. E você ter, sim, esse desenrolo ali do chão, esse jiu-jitsu que não é tão visto assim como uma defesa pessoal, é muito útil. Na verdade, está tudo ali conectado. Hoje, aqui na escola, a gente tenta ter um pouco das duas essências. Nós temos um currículo de defesa pessoal, e isso é por conta realmente dessa falha que houve na história do nosso esporte, que vocês levantaram ela, mas também a gente não pode perder esse desenrolar dessa prática. Por quê? As regras que, vamos dizer assim, a regra do campeonato mundial, ela é uma regra democrática e inteligente. Por quê? Ela vai estar zelando pela integridade física do atleta, lá no momento da competição, mas ela também rege, assim, a nossa prática dentro da escola. No famoso rola, que a gente fala que é aquela prática ali que já começa no chão. Para as pessoas que treinam por estilo de vida, realizar essa prática é muito prazerosa. Por quê? Ela começa no chão, o que reduz muito o risco de lesão. E você respeitando as regras que vão ter ali golpes delimitados para cada faixa, isso tudo vai zelar pela integridade física do atleta. Isso vai gerar longevidade na prática. Uma criança hoje, quando ela vai no campeonato, ela tem restrição de muita coisa. Tudo que o mundo do jiu-jitsu não quer é uma criança traumatizada, é uma criança machucada, é perder o praticante. Muito mais do que isso, é um pai que vê o seu filho tendo a sua integridade física exposta e tudo mais. Hoje, quando a gente pensa assim, em defesa pessoal, essa essência do jiu-jitsu está voltando. Por quê? 3% dos praticantes no mundo hoje competem. Então nós temos 97% dos praticantes levando o jiu-jitsu para a questão do estilo de vida, para saber se proteger, para liberar o estresse, enfim, por qualidade de vida e bem-estar mesmo. Então essa essência ela está sendo resgatada, cara. Assim, está havendo nesse momento um contexto assim, de mudança muito grande no jiu-jitsu, porque a gente olhou para a história de professores que reproduziram aquele modelo de aula coletiva, enfim, voltado para aquele campeonato. E isso começou a mudar agora, conforme o jiu-jitsu ele foi se unindo no empreendedorismo, pessoas hoje como nós estão literalmente abrindo mão talvez de profissões paralelas e tudo mais para tentar, assim, literalmente muito mais sobreviver, viver do jiu-jitsu. A gente tem que resgatar essa marcialidade, essa essência da defesa pessoal, mas você pensar no jiu-jitsu em si, jiu-jitsu é defesa pessoal, é uma luta agarrada que sempre vai preservar a autoproteção e você vai levar a pessoa ali a uma desistência. E sempre fazendo isso pensando na sua segurança. Perfeito. Agora, eu acho até que a questão essa questão assim, de você ter regra de campeonato e você tirar um pouco da marcialidade, eu acho que nem é uma coisa de um erro de percurso da arte. Eu acho que é mais um desenvolvimento normal. Porque pela popularização, é normal que você comece, vamos fazer campeonato. Aí tem que ter regra no campeonato. A gente sabe que no começo lá do UFC, né? Tudo bem que não é a mesma coisa, mas você tinha lá no começo do UFC, era quase nenhuma regra, mas depois é natural que as regras vão surgindo, como você falou, exatamente para proteger os lutadores, para não. Você não tem um cara que vai durar 1, 2 lutas só e não vai lutar nunca mais, né? Exatamente. Agora, quer perguntar alguma coisa, Júlio? Não, pode perguntar aí, depois eu. Tá, queria saber o seguinte. Você é professor há quanto tempo? Eu me formei faixa preta em 2019. Eu tenho... Tanto de acompanhar as aulas, como assistente e tal, já tem mais ou menos quanto tempo? Olha, já deve ter em torno de 6 anos. Desde a faixa azul eu ajudo o meu professor assim, de alguma forma. Porém, conforme eu fui alcançando a faixa roxa, a faixa marrom, isso foi se tornando mais natural e eu comecei a me capacitar. Hoje existe assim capacitação, assim, para você captar alunos, existem inúmeros cursos. Uma escola de jiu-jitsu hoje ela tem assim uma equipe de instrutores e professores que precisam estar alinhados dentro de uma metodologia. Eu posso dizer para você assim que eu me considero profissional a partir do momento que eu consegui o meu registro da Confederação Brasileira Internacional. Isso foi em 2019. O meu professor ele fez comigo algo assim bem único. Assim que eu recebi a faixa preta, segundo assim ele, vamos dizer, eu não tive ela amarrada na minha cintura. Por quê? Para você ter o seu registro hoje no órgão oficial mesmo, que é assim, o parâmetro para o mundo inteiro, para você ser assim, profissionalmente reconhecido como faixa preta, você precisa ter 1 ano de registro. Após você ter 1 ano assim, de registro, você pode dar a entrada e pleitear o seu diploma, se o seu histórico, se tudo fosse assim, aprovado e analisado.
eu tive a minha faixa preta amarrada no dia que o meu diploma chegou. Então foi assim uma entrega bem especial, porque eu pude mostrar para a sociedade. Poxa, eu já treino há tantos anos, então eu esperei um ano ainda para mim ser lançado no comércio, no mercado, como faixa preta no dia que eu obtive o meu registro. É como se fosse um CRM ou um CFP, dependendo da profissão, assim. Então eu vou dizer aí para você que são 2 anos, que eu me considero assim 100% profissional do jiu-jitsu mesmo. E nesse tempo todo que você já dá aula, já acompanha, até o tempo que você já pratica, você tem alguma história engraçada, curiosa ou inesperada? Porque assim, a gente sempre tem, né? Sempre tem aquelas histórias, claro, não precisa citar nome de ninguém, né? E tudo, mas sempre tem aquelas coisas engraçadas que acontecem em treino e, enfim. Você tem uma história que você lembra assim que foi engraçada ou curiosa de algum treino que você já participou e tudo mais? Ah, cara, com certeza, são muitas histórias. Vou contar uma aqui, mais voltada para essa questão do empreendedorismo e também do jiu-jitsu. Assim que a gente abriu a escola, a gente teve uma troca de ponto, uma mudança de estrutura física e também de nome. Passou literalmente de academia para escola e isso trouxe uma nova perspectiva, enfim. A gente se lançou no mesmo cenário de forma diferente, a gente mudou muita coisa. E para isso, cara, a gente teve que buscar conhecimento fora, literalmente ter que se capacitar para fazer diferente. A gente acabou de abrir uma empresa, você abriu um CNPJ para vender jiu-jitsu, ainda mais na região que nós nos encontramos, assim, é algo bem único. E a gente foi fazer isso, cara, a gente foi no banco, tinha um curso para a gente fazer em São Paulo, numa equipe da Aliança, que é uma equipe referência no mundo. Essa equipe decidiu abrir, assim, para a comunidade do jiu-jitsu a sua capacitação interna. Eles abriram, assim, literalmente a receita de bolo que eles fizeram e deram certo no Brasil e em tantos outros 25 países que eles tiveram presentes. E a gente foi, cara, presencialmente participar disso. A gente foi no banco, abriu uma conta bancária e a gente precisava fazer um empréstimo. E a gente chegou pro gerente, cara, a gente precisa fazer um curso lá em São Paulo, o curso custa X, a gente não tem nem a grana para integralizar o capital. E, rapaz, o cara falou, vocês estão de brincadeira que vocês vão abrir uma empresa de jiu-jitsu, vocês querem fazer? Cara, vocês são muito doidos, eu vou apoiar vocês têm o nome limpinho, tudo direitinho, e aí o cara emprestou. Rapaz, a gente arrumou um carro emprestado, a gente viajou 18 horas para São Paulo, cara. E, meu amigo, eu só fui aonde o jiu-jitsu me levou. Até então eu nunca tinha saído da minha cidade. Cara, eu tive que baixar um aplicativo para alugar um hotel, o curso era no Itaim Bibi, enfim. Eu nem sabia, na minha cabeça São Paulo era do tamanho da minha cidade, eu achei que um bairro aqui. Caraca, quando a gente chegou no Rodoanel, que o meu professor e o aluno que foi dirigindo pra gente falou, Cássio, aonde é o hotel que você alugou? Eu falei, rapaz, sinceramente, eu não sei se ele é muito perto do curso. E ali eu já tinha começado a ter dimensão do tamanho de São Paulo. Foi aquele desespero. Caraca, encosta. Cara, o que esse moleque fez? Você não fez isso? Rapaz, a gente tá enrolado, já tá de madrugada. Beleza, vamos ver a distância do curso do hotel. Meu irmão, eram 5 minutos de distância, 100% no aleatório. E quando a gente chegou no hotel, cara, foi um hotel barato, foi 200 e poucos reais para 3 pessoas. Meu irmão, parecia que eu tava, sei lá onde, era um negócio de alto luxo, um lugar que eu nunca tinha entrado na minha vida, assim. Foi a maior, meu irmão, sorte do mundo. Foi assim, não tem nem como explicar, cara. Enfim, conseguimos fazer o curso, fomos e voltamos. Foi uma grande aventura, assim, para literalmente iniciar esse curso, chamava-se Viver de Jiu-Jitsu e Metodologia para se captar alunos mesmo. E a gente foi nessa escola referência e trouxemos esse conteúdo, assim, para nossa localidade e cultura, né? Até hoje a gente tenta fazer as adaptações necessárias aí. Enfim, tem histórias, cara, de competições que eu e meu professor, a gente foi literalmente em aventuras, assim, lutar os campeonatos oficiais, e a gente saiu da cidade virado, fazendo dieta, uma série de coisas. Conta só uma, depois a gente foca na parte de empreendedorismo, mas conta só uma dessas. Quando eu era faixa azul, existiam poucos campeonatos oficiais. Uma coisa assim que meu professor sempre batia na tecla, cara, se você vai se expor, tem que arriscar lutar algo oficial, enfim. E aí eu falei, beleza, eu vou, só que até então eu só via pelo YouTube, né, cara? Eu não tinha noção de como seria lá na hora. E ali ele foi me treinando, beleza. Cara, por conta de viagem, deslocamento e curso, eu falei, meu Deus do céu, rapaz. Eu me propus aí, já comecei a treinar, faltam uns 2 meses, eu não consegui o recurso ainda. Vendi um cordão de prata que eu tinha na época, era já um pouquinho mais jovem. Aquilo era pra mim, assim, algo... Nossa, era o meu queridinho. Era até moda usar aquilo há anos atrás.
Sim, Mas, sim. enfim, meados de 2011, 2012, e eu vendi aquilo, comprei 2 passagens, a gente foi, cara. Chegamos lá, consegui conquistar um 3º lugar, perdendo a final para um atleta que eu me admirava muito, assim, que eu só vi o cara pela internet, enfim. Foi um grande feito, assim, para nossa localidade, para nossa região. Era raro, eu acho até que ninguém nunca daqui foi participar desse evento e conseguir um resultado na categoria adulto, que é considerada categoria profissional. E nesse dia, cara, a gente não tinha onde ficar no Rio, a gente perdeu o ônibus. Aí a gente voltou pro ginásio andando, era maior dificuldade de se deslocar na Tijuca no período lá, que era um momento que o Papa tava no Rio. Cara, tava tudo doido, você não achava nada, cara, tava tudo difícil. E a gente teve que dormir no motel, cara. Rapaz, o segurança que indicou pra gente falou: não, tem um lugar pra dormir ali, pô. Ali pertinho, tu vira ali, vai. Eu falei: muito obrigado, vai salvar. E o cara ainda falou: é baratinho. A gente falou: opa, aí que é bom, bonito, barato. Muito obrigado. Tem banheira. Olhamos aquele ambiente meio diferente. Vi que o cara olhou esquisito pra mim. Meu professor, meu irmão, eu tenho 60 quilos, ele tem 110. O cara, assim, né, outro porte, eu magrinho, enfim, estudante de psicologia. Ele é 8, eu sou 80, nós somos opostos. O cara olhou pra mim, olhou pra ele. Eu vi que o cara deu uma risadinha. Eu falei: eu não sei quem ele pensou que quem ia pegar quem ali. Eu falei: rapaz, a gente tá num lugar estranho. Até então, a gente não sabia que era um motel, não, cara. Aí, beleza, alugamos o quarto. Na hora que a gente abriu a porta, meu amigo, aquele negócio cheio de neon, eu falei: caraca, o que eu tô fazendo aqui? Ele, rapaz, que furada, meu irmão, por isso que o cara zoou. Rapaz, aí, enfim, na furada danada, era inverno, um frio danado, saímos de lá 6 e pouco da manhã, partimos pra rodoviária, chegando na rodoviária, a rodoviária lotada, meu irmão, por conta do papo e tudo mais, não achava passagem, ficamos mais umas 20 horas lá, só na resenha. Aí, beleza, dinheirinho tava no final, voltamos pra nossa cidade. Cara, aquela parada que tinha acabado o dinheiro, eu falei: pô, vou dar uma moral pro Messi, né? O cara me trouxe pra lutar, ganhamos medalha, enfim, deixou a família em casa, comprei um chocolate talento pra ele. Isso já era 3 e pouca da madruga, joguei no peito dele assim, ele meio que acordou, entrou mastigando aquele negócio e me deu uma cutucada uma meia hora depois. Aí, cadê a água? Eu falei: Messi, acabou o dinheiro, eu comprei só o chocolate. Ele: meu Deus do céu, rapaz, tu vai me matar, eu comi esse barrão de chocolate com a boca seca aqui, eu vou te matar, rapaz. Cara, sim, tem muita história engraçada, cara. Literalmente assim, aventura, e eu nunca imaginava naquela época que eu ia, de alguma forma, trabalhar com jiu-jitsu. Uhum. Mano, eu já passei uma coisa bem parecida quando eu dava aula. Eu tava no Rio, apareceu uma aula pra eu dar em Minas. Aí fui, animadão. Mesma coisa, cheguei na rodoviária, foi pior, na verdade. Eu fui de carro pra rodoviária, porque era só um dia, eu ia voltar no outro. Eu fiz as contas, era mais barato eu ir pra rodoviária, deixar lá, pagar um dia de estacionamento, um pernoite, depois ir de ônibus, voltar e, né, tá. Eu fiz isso. Cheguei, deixei o carro lá, encontrei um amigo meu, Samuel. Você lembra, Samuel? Uhum. Aí como é que tá? Conversa vai, conversa vai. Eu tava conversando com ele, olhando pro ônibus, pra onde ia aparecer. E conversa. Cara, você acredita que eu consegui perder o ônibus? Não acredito. Cara, Logo tu? Né? Logo eu, né? Peguei o carro, falei assim: vou ter que ir de carro pra lá. Mesma coisa, fui, mano. Aí foi. Isso já era o quê? Isso já era meia-noite. Peguei o carro e fui. 1 da manhã, 2 da manhã. Cara, foi chegando 2, 3. Na moral, eu tava dormindo tanto no volante que eu fui pra pista contrária umas 2 vezes. Fui acordado por buzina. Que benção, minha mãe ouvindo isso. Não, ela já sabe. Aí, meu irmão, mesma coisa. Assim, cara, eu tenho que parar em qualquer lugar aqui pra dormir. Eu preciso dormir. E quando o sono tá batendo, não adianta. Você dá tapa na cara, você puxa, nada te acorda. E aí eu fui fazendo isso. Mas cheguei, parei, um motelzão grandão. Você vai aqui mesmo. Cheguei, tava sozinho, claro. Aí cheguei lá, pô, não, tá, tem vaga. Aí a mulher: só um minuto, senhor. Olha, tem um quarto que vai desocupar agora. Pô, nossa, tá de sacanagem. Aí eu: tá bom, eu preciso dormir. Dane-se. E fui. Pô, Igor, Cara, eu tava morrendo de sono, cara, não dava. Ministério da Saúde adverte, cara. Não faça isso, não. Não, escuta.
Cheguei. É o número tal. Fui lá. Cheguei lá. Só um minutinho. Cara, eu cheguei, fiquei lá parado. Porque a moça vai limpar antes. Tá bom. Cheguei, tô esperando. Mas daqui a pouco, mano, o casalzinho não tá saindo. E eu esperando na porta. O pessoal saiu. Opa! Bom, filho. Bom, tudo jóia. Foi, mano. Aí eu falei, caraca, que merda. Cara, e chegou, mesma coisa. Neon. Aquelas camas com aquele cobertor plástico, sabe? Que não é de pano, é plástico. Que merda. Mas, enfim, dormi, consegui, cheguei, fui dar aula, voltei, tô vivo. Não peguei nada. Graças a Deus. Mas, enfim, depois dessas histórias... Empreendedorismo. Você, cara, pelo que eu vi, pelo que eu conheço um pouco que eu pesquisei da academia, de fato é uma academia de muito sucesso. É bem top de linha mesmo. E eu conheço muita gente que pratica, conheço muito professor que dá aula em academia e tem sonho de ter academia própria. E o que você daria de conselho para esse cara que, como o próprio curso que vocês fizeram, né, quer viver de jiu-jitsu, e que você acha que também pode servir para a galera que está ouvindo e que também pensa assim, cara, eu preciso fazer uma coisa por conta própria, porque, né, depender dos outros, essa crise toda mostrou que pode dar ruim, né? O que você acha que você pode dar de lição do que vocês já tiveram de experiência e vocês já tiveram sucesso, né? Então, por isso que é bom perguntar para quem já tem resultado no negócio, né? O que você pode dizer, assim, em poucas palavras, né? Nesse tempo que a gente ainda tem aqui, sobre empreendedorismo, tanto para pessoal de academia, tanto para quem não é. Cara, acho que uma máxima, assim, ela é válida, a gente não pode ir muito para extremo. Antes feito que perfeito. Eu vou abrir com essa fala, mas também vou fechar com ela, vou explicar o contexto. No dia que eu propus a sociedade para o meu professor, tem uma história breve que eu vou contar. Ele tinha já há algum tempo decidido viver do jiu-jitsu. Ele tinha uma outra profissão que ele conciliava, mas o cara gostava do jiu-jitsu, leva jeito, enfim, a galera sempre incentivou ele a fazer isso para realmente a escola dele assim, rodar 24 horas, enfim. E, cara, assim que ele decidiu fazer isso, ele dava aula no espaço dele, nos horários fora da grade horário, assim, que aquele espaço tinha um público que ia frequentar, ele recebeu propostas para trabalhar em outros locais. E a minha noiva, cara, ela também treina e era, tipo assim, uma ajudante dele em projeto social. Ela veio de um projeto social, foi aluna dele, e transicionou, ganhou uma bolsa para treinar na escola, enfim, e começou ali a trilhar um caminho de instrutora para ser uma professora, quem sabe um dia. E nisso, cara, ele estava pegando firme nessas parcerias e, poxa, cada vez mais dando aula de jiu-jitsu, até que veio um fechamento de mês. E, poxa, ele, a minha noiva e um outro instrutor, cara, se deslocaram 16 vezes para dar aula em um mês. E o cara foi no final do mês pagar eles, por acaso eu estava perto, e o cara deu, cara, R$32. Eu falei, caraca, tinha X alunos, você fez a proposta, aquilo falando na minha mente, né? Fez a proposta pro cara, o cara fez um trabalho de excelência, o cara trouxe pessoas, famílias, para visitar o seu espaço mais, e você deu essa pernada no cara. E eu vi que ele não esboçou assim, nenhuma reação negativa nem nada. Cara, naquilo eu me revoltei, eu fui na casa dele e fiz uma proposta pra ele aí, cara. Vamos abrir uma escola assim, assim, assado? Ele falou, vamos. Na hora que ele falou, vamos, eu falei, meu Deus do céu, esse cara é um pai de família, eu sou um cara solteiro, eu moro com meus pais, eu vim aqui, propus na casa do cara, eu não tenho local, eu não tenho capital, eu só tenho o sonho e a revolta que me impulsionou, e esse cara falou que sim. Eu falei, o que eu tô fazendo? Rapaz, voltei para casa, só tinha uma coisa a fazer, pedir ajuda a Deus, enfim. As coisas foram desenrolando, conseguimos local, investidores e tudo mais. Isso começou, cara, lá atrás. A academia era literalmente numa garagem, a gente tem o maior orgulho disso. O primeiro apelido assim, que a academia recebeu anos lá atrás era STT, sem teto e sem tatame, porque era só um espaço onde montava-se o tatame e não tinha teto. Caraca, maneiro. Cara, é muito maneiro vir dessa história, porque hoje a gente tem, graças a Deus, teto, tem até ar-condicionado, enfim. O banheiro, cara, não tinha descarga. Quem dava a descarga era minha noiva.
Ela ficava esperta assim com o aluno, saía do banheiro, ela ia lá e dava a baldada no vaso. Mas enfim, a gente tem maior orgulho dessa história, cara, que a gente pôde vir realmente lá de baixo e tá buscando assim, crescer com muito curso, com muita capacitação. A gente fez curso para dar aula para crianças a partir do meu professor. Ele fez 2 cursos sozinhos, cara. Foi para o Rio sozinho, numa escola referência, sem ter um aluno criança. E hoje a nossa escola ela tem se tornado assim, uma referência na comunidade do jiu-jitsu pelo trabalho infantil. Então a gente vai vendo o que o cara semeou lá atrás. E eu fui vendo essa pegada dele de querer modernizar e profissionalizar lá atrás, e nesse momento de revolta, cara, propus, enfim, as coisas aconteceram. Uma outra coisa que me marcou é que ele lá na antiga garagem, cara, ele já queria padronizar o uniforme. Hoje a gente só utiliza o kimono de cor branco. Enfim, tem um contexto que não cabe entrar para não fugir do assunto aqui, só que quando isso foi proposto lá atrás, ele perdeu aluno, ele recebeu muita crítica, e hoje é raro você encontrar uma escola que não adota isso. Ali ele começou lá atrás a querer separar a aula para quem está começando, para quem é graduado, para quem tem ênfase em competição. Também recebeu muita crítica, só que eu fui vendo aquilo com um olhar positivo. Eu falei, poxa, eu gosto da parte de competição só quando me é conveniente. Nesse momento quero treinar por estilo de vida, não quero me machucar nem nada. Eu fui vendo que aquilo trazia benefícios para o aluno, para quem consumiu o produto. O público da academia foi mudando, pessoas começaram a vir, ele começou a pensar em marketing digital. Eu falei, cara, esse cara tem uma visão muito ímpar e o jiu-jitsu faz muito bem para mim. E ali, cara, a gente tomou a decisão de abrir. E veio essa questão de ir para São Paulo. Agora que vai ficar mais específico na sua pergunta. Quando a gente chegou lá, cara, tinha gringo, tinha gente que queria abrir academia na Alemanha, tinha franquinho em vários países, não sei o que lá. E o cara perguntou assim, cara, 12 anos atrás, quando eu ainda recebia mensalidade em mãos, o contexto era isso, isso e aquilo. Eu falei assim, meu Deus, a gente recebe mensalidade em mãos. A gente nem tem contrato, cara. A pessoa chega lá, paga se quiser, se não quiser vai embora. E ali a gente foi vendo aquilo, eu falei, cara, o que a gente tá fazendo? O cara começou a falar de sistema de gestão, sistema aplicativo da escola, aplicativo para o aluno acompanhar a graduação, para o aluno fazer isso, para aquilo. Eu falei, do que esse cara tá falando? Aquilo começou a me dar quase um ataque de pânico, cara. Meu Deus, cara, eu vou morrer. O cara falando de você estudar mercado, você fazer... entender assim, quem é seu público-alvo, quem é seu avatar, cara, fazer mapa de empatia e tantas coisas que eu nunca nem ouvi falar, você fazer fluxo de caixa, você estabelecer qual é o seu ticket médio, cara, você saber a população em volta, isso e aquilo, como você vai estruturar captação, conversão, retenção. Eu falei, caraca, cara, se eu soubesse que demandava isso, eu não teria feito essa proposta, mas na moral, sem dúvida é a maior aventura que a gente vai viver na nossa vida e tentar trazer isso à realidade. E, cara, porque antes feito que perfeito, eu não me arrependo de nada. Cada dia é uma aventura, assim, só que por a gente literalmente fazer por amor, se dedicar de corpo, alma e com muita honestidade, hoje a gente trabalha, cara, com contrato. Então, assim, a pessoa que assina o contrato, ela vindo treinar ou não, ela tem, de certa forma, a obrigação de pagar. A gente não entrega só um ambiente ali de prática. A gente está em meio a uma pandemia e a gente tem, assim, a maioria dos alunos ativos. E isso é impressionante, porque a gente entrega muito mais do que a prática presencial ali da luta em si, cara. A gente levou valores, mudança de vida, só que a gente também já perdeu muito para isso. Assim, eu acredito que você tem que amar, tem que ter amor envolvido, senão você não consegue passar as dificuldades, mas você tem que acreditar. E só buscar se capacitar. Se você tiver uma boa intenção em acreditar, vai um dia de cada vez, sem pressa, antes feito que perfeito. A gente tem 20 anos de história. E, cara, literalmente, assim, as coisas são feitas bem devagar, a gente tem um pouco, assim, de orgulho, a gente sabe de onde a gente veio, falta muito ainda, falta muito, mas, assim, tem muita coisa que a gente se assustou, cara. Hoje, o maior conselho que eu poderia dar é, assim, não tenha medo diante de tantas ferramentas e coisas inovadoras que existem, nem tem como aplicar isso tudo, na verdade, a realidade é essa. Mas, se possível, estude, entenda, assim, as coisas básicas de gestão. Se você vai ter uma prestação de serviço, comece a entender como que você mostra isso para as pessoas, se você fornece uma experiência de graça, comece a entender qual é o seu preço, quanto você quer ganhar, literalmente assim, faz uma pesquisa de mercado, a sua localidade, a sua cultura, o seu bairro, público-alvo, saber quem é a pessoa que você quer atender, como que você vai fazer isso tudo é muito importante. A gente caiu para dentro, cara, no instinto, na inocência, e a gente fala que foi Deus que guardou a gente, porque pelo amor de Deus, tem ferramentas assim simples que são muito úteis, que a gente foi ter acesso a elas
pouco tempo atrás, se elas estivessem acessíveis desde o começo da caminhada, a gente teria errado muito menos, cara. Mas, assim, é fazer valer o erro, cara. E hoje a gente faz muito curso de capacitação para professores, em termos de metodologia, em termos de gestão. Então a gente acaba, com a intenção desses cursos, é fazer a pessoa não errar, cara, onde a gente errou. A gente tem grupo no Telegram, a gente compartilha muito com a comunidade, porque são pequenos insights e feedbacks que muitas vezes faz uma grande diferença, cara, nas escolas, na vida das pessoas, enfim. E você praticar hoje o altruísmo, cara, ele não vai trazer nada de ruim para você. Então, pratique o altruísmo, acredite e, cara, antes feito que perfeito. Dificuldades vão vir, superar elas é o que vai fazer você levantar da cama. Exatamente. Pô, muito bom. Assim, uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante ressaltar é da necessidade do cara buscar conhecimento, buscar... como fala? Buscar se capacitar e tudo mais, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não ficar preso, né? Tipo, querendo só consumir, assim, treinar... Sabe o que eu tô falando? O cara fica viciado em... Se aprimorar, né? Vamos dizer. Se aprimorar. Ele vê 1000 vídeos, faz 1000 cursos e não faz nada. Né? Isso é uma coisa que acontece também com certa frequência, né? Principalmente eu vejo assim, né? Eu já fiz alguma coisa de empreendedorismo, eu faço ainda alguma coisa de empreendedorismo na área, não vou falar qual, né? Claro. Mas tem muito disso. O cara... ele fica vendo, ele compra 1000, você tá falando do Érico Rocha, aí o cara compra a forma de lançamento, aí daqui a pouco aparece um outro curso, eu vou comprar esse também. Pô, aí o cara vai ver, ele tá com uma parcela né, ele tá com uma parcela de cartão de, sei lá, de 1.000, 2.000 reais só de curso que ele comprou. Aí complica as coisas. Hoje acaba sendo, assim, um pouco difícil, né, cara, a gente tem uma gama muito, nós somos... assim, literalmente atingidos o tempo todo por conteúdo. Não, e outra coisa também é que é difícil você separar o cara que é bom mesmo. E é difícil separar o cara que realmente é bom e que realmente vai te servir para alguma coisa do charlatão que tem de monte, né? Principalmente nessa área de marketing digital. Sem dúvida. E é engraçado porque, cara, o jiu-jitsu ele é ainda muito cru nessa questão do marketing digital. E aquilo que a história que eu estava contando, a gente teve que romper. A gente teve que entrar num carro, pegar empréstimo, fazer assim, um grande esforço, ficar 18 horas, se arriscar para ter acesso ao conhecimento que poderia ser transmitido para a gente online. Facilmente, sabe? Porém, não era da cultura do jiu-jitsu. O jiu-jitsu, assim, vamos dizer, nos últimos 365 dias, pessoas têm se levantado como nunca antes para criar conteúdo online e, de certa forma, empreender isso. Porque se você imaginasse em jiu-jitsu só como, se você quer viver disso, você vai viver de dar aula, cara, você tem prazo de validade. O seu corpo, ele não vai durar tanto tempo, você não vai ter tanta aptidão física para isso. Você, querendo ou não, no jiu-jitsu, você tem que treinar com o aluno, senão ele não vai te respeitar. Cara, envolve, assim, inúmeros contextos que são únicos e exclusivos da arte marcial. E hoje, o maior, assim... conselho diferencial para quem quer tentar viver do jiu-jitsu, cara, é você empreender as diversas coisas. Você dá aula presencial e, através daquela identidade visual e de um bom trabalho, de uma boa aplicação de metodologia, você poder transformar isso em capacitação primeiro para a sua equipe de professores e instrutores para trazer um benefício para você e praticar o altruísmo que vai retornar para você. E através disso, pessoas e professores vão vendo e têm curiosidade, porque há uma sede, uma necessidade de um compartilhar com o outro. E, cara, quando você vê, você vai tendo ali diversas outras fontes de renda e que você entrega para uma pessoa algo por um valor X e ela pega aquilo e transforma em 2, 3, 4, 5X. Só que tem que ser de verdade. Como você falou, tem muito charlatão. Como que você vai comprar um curso de um professor que você segue ele na rede social, ele não vai postar foto ou mostrar ali a realidade? Ele tem que estar dando aula, cara. Você tem que ver que ele tem aluno, sabe? E no jiu-jitsu, o lado bom é que você não cai muito nessa questão. Você consegue ver ali quem é de verdade, digamos, quem é de mentira. É muito particular uma coisa assim, que eu acho até legal de falar. Eu não sou campeão. Eu não tenho assim nenhum título, nenhuma medalha de ouro. Mas eu tenho inúmeras medalhas de prata e de bronze de torneios oficiais,
assim, que da onde eu me localizo, trabalho, pessoas nem se exporam aí. E eu consigo, de alguma forma, ter um sucesso no jiu-jitsu. Por quê? É aquilo que eu te falei, eu tento vir como profissional. Primeiro eu me lancei no mercado após eu estar habilitado. Em segundo lugar, eu tentei ter a vivência. Eu não me lancei como campeão, mas para mim poder ser professor, eu tive que ter todas aquelas vivências, e eu tive, e conquistei resultados que são ímpares na região. Ninguém sabe disso. Nenhuma pessoa que me procurou, cara, nunca quis saber nada de campeonato. Na nossa escola a gente nem expõe medalha. Então a gente percebeu que para você ser profissional nesse ramo da luta, você não precisa ser o campeão. Você precisa ser uma pessoa íntegra, você precisa estar habilitado e você precisa ter um extra. No meu caso é psicologia, no caso do meu professor é educação física e tantas outras capacitações que a gente busca. Só que 2 anos atrás, cara, tudo que falavam que para você um dia ser professor, você tem que ser o campeão. Você tem que ser o brabo. E aí, quando você não consegue fazer isso como eu não consegui ser campeão, o que você faz? Você simplesmente desiste, se frustra? Ainda bem que o jiu-jitsu tomou um outro rumo. Pessoas mostraram, na verdade o caminho não é só esse da competição não, tem muito mais coisa. Enfim, cara, é um movimento assim muito real que está acontecendo. Para você gerar o benefício, o bem-estar para uma criança, para um adulto, para você atuar na saúde mental de uma pessoa, você só tem que saber mesmo jiu-jitsu de verdade, você treinar, praticar, tá habilitado, cara, e você fazer isso com amor. As pessoas conseguem ver ali durante a prática que você tem um conhecimento, se você tem noção ou não, se você é de verdade ou de mentira. Então esse é o lado bom e ruim do jiu-jitsu. Eu tenho 60 quilos e eu sou a pessoa que apresenta o jiu-jitsu para quem quer vir aqui conhecer. Então eu faço aula experimental com pessoas de 120 quilos, de 100 quilos, de 80 quilos, e eu tenho que vencê-las, senão elas falam, pô, como que eu vou treinar com um professor que de alguma forma eu ganho dele? E, cara, existe uma coisa, que é a força, que é a física, não tem como eu vencer todo mundo. Então, de alguma forma, eu também tenho que estar apto ali tecnicamente para provar isso. Isso é muito difícil, cara. É literalmente assim, ter que matar, às vezes, um leão por dia. E muitas pessoas enfrentam isso, cada um no seu contexto, na sua profissão, enfim, seja professor de uma disciplina em faculdade, enfim, lecionar algo, vai fazer um mestrado, não importa. A gente sempre tem que estar enfrentando isso. Porque o importante, eu acho assim, de verdade, como você falou, você é um cara que já tem prática de muita coisa, você tem a experiência de competição, de muitas competições, de muitas medalhas de prata, de pódio, né? Você está conquistando muitos pódios, e pelo que eu vejo, assim, você tem didática. Então, pô, o que você precisa ter de um professor é a didática, porque não adianta nada o cara ter conquistado o mundo todo se ele não conseguir te passar, entendeu? Você só vai ter um cara para admirar, tipo, nossa, o cara ganhou muita coisa, mas não vai saber te passar nada. Você quer falar alguma coisa, ô Tião? Cara, uma última coisa, só para descontrair, que já tá gerando uma polêmica danada aí. Eu queria perguntar pro Cássio, na luta, Renzo contra Valide, ele vai torcer para quem? Rapaz, essa luta é a luta lenda, né, cara? Eu vou te falar, é difícil, viu? A treta da internet mais antiga mais duradoura, eu acho que eu vou ver, vai ser essa. Acho que nunca vai acontecer essa luta, mas eu torceria pro Renzo, cara, porque eu acho que ele é um cara único. O com cara certeza, isso que eu ia falar, irmão, com presidentes, com shake, e cara, é tudo feito através de histórias autênticas e verdadeiras do Renzo sendo Renzo. Eu sonho um dia ainda poder pelo menos participar de um seminário dele, conhecer, porque realmente o cara é ele mesmo 24 horas por dia, e rapaz, o cara ganhou o mundo desse jeito dele de ser, enfim. Eu acho que eu torceria pro Renzo, mas são 2 grandes atletas que fazem parte da história do jiu-jitsu, enfim, do MMA, tudo mais. Nesse contexto que a gente está falando de jiu-jitsu e empreendedorismo, é o que mais teve... assim, o cara que chegou mais alto nesse nível, né, do jiu-jitsu, que é o cara que, chegou nos Estados Unidos e dominou. Tipo, ele tem o network que a gente falou que o jiu-jitsu tem, que ele proporciona. Imagina, o Renzo chegou no Oriente Médio e dominou o jiu-jitsu, tipo, lá o esporte quase principal, o jiu-jitsu, por causa do Renzo. Com certeza, ele alcançou mais do que Rorion, do que Helson, do que todo mundo. Tipo assim, no ensino foi o maior, cara. O maior que teve, que mais alcançou, teve mais
mais sucesso. Mas é isso aí, é o Renzo. A gente também é Renzo 100%, irmão. 100%. Mas eu te falar uma coisa. Essa luta aí, Valide versus Renzo, eu tô torcendo muito para que, ao invés de ter uma luta Renzo versus Valide, o Renzo e o Valide se juntam para ir lá na manifestação dos Antifa descer o cacete de todo mundo. Pois é. Mas, cara, eles vão conseguir juntar o Valide e o Renzo. Tô sentindo isso. Pois é. Mas a gente quer perguntar uma coisa? Mordecai. Não, tudo tranquilo. Muito bom. Cara, muito bom, cara. Obrigado pela tua presença, obrigado pela participação. Foi muito bom ter você, ter essa conversa aqui contigo. E vamos combinar mais vezes aí. Pra gente fazer umas resenhas, contar uns causos aí. E bora pra frente. Faz o seu jabá aí. Use esse tempinho aí no final pra você fazer o seu jabá. Convidar o pessoal pra curtir aí Instagram, não sei se tem Facebook, todas as redes sociais aí que vocês tiverem. Manda brasa. Não, beleza. Quem quiser conhecer um pouquinho mais e ver assim, na prática isso que a gente falou, www.escolabrunoalves.com.br e o Instagram é @escolabrunoalves. E se você for de Itaperuna, por favor, vem aqui fazer uma aula experimental. Eu faço questão de te apresentar o Jiu-Jitsu, a nossa escola, e com certeza vai transformar a sua vida positivamente. E quem sabe daqui a um tempo quem sabe a escola Bruno Alves também não dá um jeito aí de botar um EAD. Pensou? Não, com certeza. Na verdade, isso já existe. A gente tem lá no nosso site a nossa área de metodologia. Hoje a gente, de alguma forma, compartilha o nosso método, assim, para professores ao redor do Brasil. A gente não consegue ter alunos no Brasil inteiro, mas a gente consegue ter professores seguindo o nosso método. Então, assim, de Itaperuna, graças a Deus, cara, a gente tem conseguido alcançar novos horizontes aí através, literalmente, do EAD, tudo online. A gente tem alguns conteúdos na Hotmart, enfim, a gente está compartilhando e entrando nesse novo mercado, né? Trazendo aí retorno para a nossa audiência e para as pessoas que estão abraçando essa ideia. Maravilha, cara. É isso aí, obrigado a todos que ouviram até agora. Fique com Deus, a gente se vê na quarta-feira que vem, às 20h30, aqui nas Shockwave ondas da Shockwave Radio. E é isso, muito obrigado a todos, um abraço e até mais. E lembra aqui de duas coisas, antes de sair, os 20 segundos que faltam para começar a Super Live, eu vou falar apoia.se/irmãoscaverna e depois apoia.se/Shockwave Radio. Tira o escorpião do bolso. Vai cair a mão? Não vai cair a mão, cara. Tu tira esse escorpião do bolso, dou dinheiro pra gente continuar o nosso trabalho. Valeu, um abraço e até mais. Até mais. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high progress, I'ma rip this shit till my bones collapse.